Meus amados, a paz do Senhor. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, neste momento, Deus, nós oramos, ó Pai, já sentindo a tua presença desde o início deste culto, ó Pai querido, Pai Santo, a tua plenitude está neste lugar. Deus, usa a tua filha como o Senhor tem sempre usado. Abençoa nossas vidas, fala conosco de uma forma toda especial. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e te agradecemos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. E é motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, junto com esta igreja, junto com essas irmãs guerreiras, obreiras do Senhor, que têm lutado para fazer a obra de Deus, que têm se empenhado neste congresso, que está se iniciando hoje. E eu creio que será uma grande bênção, que será um motivo de muita alegria para todos que já estão iniciando hoje aqui. E eu creio que Deus irá agir poderosamente em todos os dias do congresso, que Deus irá derramar do seu poder, da sua glória, que você que entrou aqui nesta noite, se você está bem, você vai sair melhor ainda do que você entrou. Tudo isso, irmãos, é para a honra e glória do nome do Senhor, o Deus de Israel, o Deus poderoso, a qual eu exalto nesta noite, a qual eu glorifico por estar aqui. Também quero estar agradecendo a irmã Rosilei, que me fez um convite com muito carinho. Deus abençoe a vida da irmã cada dia mais. E a todas essas irmãs, todas essas mulheres valentes, também o pastor Wallace, que é o anjo desta igreja, que também tem me confiado a tribuna da sua igreja para nesta noite trazer a mensagem da palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a vida do pastor, da sua família e a cada um dos irmãos que estão aqui presentes nesta noite, irmãos. Os irmãos não precisam esperar nada de mim, mas eu estou aqui como um instrumento nas mãos do Senhor. Eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer para os irmãos, mas o Deus que você serve, Ele já está aqui e vai abençoar a minha vida e a sua nesta noite. Porque Deus, Ele tem prazer de abençoar o seu povo. Ele tem prazer de encher a sua vida de glória e de unção. Aleluia, Jesus. É o tema que os irmãos escolheram, as irmãs escolheram. É Apocalipse e o capítulo 3. Vamos estar lendo do versículo 7 o versículo 7 e o 8, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E essa, irmãos, é a razão que nós estamos aqui nesta noite. É a nossa fidelidade a Deus. É a nossa devoção e adoração ao Deus o qual nós servimos. Esta carta, a 6ª carta escrita ali às igrejas da Ásia. E esta igreja, por nome de Filadélfia, que do grego significa amor fraternal. Esta era uma igreja que era fiel, que guardava a palavra de Jesus Cristo e não o negava. E aqui nesta noite está reunida a igreja do Senhor Jesus. A igreja que está esperando o arrebatamento. A igreja que está guardando a sua fé. Que está preservando a sua fidelidade a Deus para não perder a sua coroa. Porque Jesus disse: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então permaneça com fidelidade e adoração a Deus. E desta maneira a sua coroa de glória está lá
reservada, esperando pela sua chegada lá no céu. Nós vemos aqui, irmãos, nesta parte B do versículo, onde o Senhor fala, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós sabemos, irmãos, que para vários trabalhos a serem executados aqui na terra, é preciso de ter força no braço. Se não tiver, não vai conseguir. Mas também nós sabemos, irmãos, que na palavra do Senhor, na obra do Senhor, não é dessa maneira que funciona. Não é a força do braço, não é muitas vezes a altura uma pessoa bastante alta, de quase 2 metros. Nós sabemos que vocês têm aqui, irmãos, um pastor bastante alto, mas eu tenho certeza que ele confia não é na altura dele, que ele não confia não é no poder do braço dele. Aleluia! Eu tenho certeza que as irmãs que estão aqui, à frente desse grande congresso, para iniciar esta obra, este trabalho, elas não confiaram na força delas, no poder delas, na sabedoria delas, nem no entendimento, mas elas confiaram no poder de Deus. Eu tenho certeza que no decorrer dos dias que elas iniciaram a preparar, a planejar, surgiram muitos obstáculos, surgiram muitos impedimentos, muitas barreiras. Quem sabe em algum momento elas chegaram até mesmo a pensar que talvez não fosse agora o momento, que talvez não conseguissem chegar até a organização para dar início a esse trabalho. Porém, irmãos, eu quero dizer para as amadas nesta noite, se este congresso está iniciando hoje, é porque as irmãs confiaram, foi na força de Deus, foi no poder do Senhor, e as orações e as lágrimas que as irmãs depositaram diante do Senhor, é que tem dado a oportunidade deste movimento, e eu creio sim que Deus vai operar maravilhas. Nós vemos na palavra do Senhor, irmãos, em Juízes capítulo 6, o versículo 14 ao 16, nós vemos, falando sobre Gideão. A palavra do Senhor diz que num tempo de muita dificuldade, num tempo em que o povo de Deus estava sendo afrontado, num tempo em que eles plantavam e não podiam nem mesmo colher, a palavra do Senhor relata sobre Gideão. A palavra do Senhor diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo, lagar era lugar de pisar uvas. Porém Gideão estava ali, escondendo dos midianitas o trigo, para garantir o sustento, o alimento para a sua família. E a palavra do Senhor diz que Gideão ali naquele lagar, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou com ele. Disse para ele, chamou ele de varão valoroso. E Gideão, naquele momento, começou a falar ali para o anjo do Senhor, que se o Senhor estava com eles, porque estava acontecendo tudo aquilo, porque sobreveio toda aquela afronta, toda aquela derrota do inimigo sobre a vida deles. Mas Gideão era escolhido do Senhor. Porém, naquele momento, o que foi que Gideão disse para o anjo? Senhor, mas a minha família é a menor aqui. A minha tribo é a menor. E eu sou o menor da minha casa. Então, irmãos, o anjo do Senhor disse para ele, vai nessa tua força, Gideão, e livrarás os midianitas, e livrarás o meu povo das mãos dos midianitas. E Gideão, ele não achava, irmãos, que ele tinha força para tal coisa. Gideão não achava que iria conseguir livrar o povo de Deus das mãos dos midianitas, porque ele achava que a família dele era menor, como de fato era. E Gideão, ele disse que ele era o menor da casa dele. Ele era talvez o mais jovem, quem sabe o mais fraco em estatura e em força do seu braço. Porém, nós vemos na palavra do Senhor que Deus, ele não olha para isso. Ele não olha para a estatura. Ele não olha para a força do braço. E Deus preparou ali Gideão para estar à frente daquela peleja para libertar o seu povo. Irmãos, e o homem, quando ele é capacitado por Deus, quando tem a presença do Espírito Santo, que é quem garante a força, que é quem garante a estratégia, Deus foi dando ali todas as coordenadas para Gideão, e Deus disse para Gideão, naquela mesma noite, que ele deveria
destruir ali o poste ídolo que estava ali diante da casa do pai dele, que era para ele cortar as árvores do bosque, que era para ele matar o boi que o pai dele tinha, e era para ele, com a própria lenha que ele havia cortado, oferecer um sacrifício para Deus. Irmãos, Gideão, que se considerava o menor da casa dele, que se achava o mais fraco de todos, naquele momento a palavra do Senhor diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Gideão foi lá e fez tudo o que Deus ordenou que Gideão fizesse. Isso tudo porque ele não confiava na força do seu braço. Isso tudo porque ele não achava que ele mesmo iria fazer tudo aquilo ali. Por isso, nesta noite, o Senhor está falando com você, está falando comigo. Não importa a sua estatura, o seu poder financeiro, a aquisição, quanto dinheiro você tem na conta bancária. Não importa que tamanho que é a sua família. Importa que Deus chamou você. Importa que Deus escolheu você para fazer a obra dele. Basta somente você se colocar na posição e confiar em Deus, que ele vai sim te usar na terra da maneira que ele tem prometido. Nós sabemos, irmãos, que nos dias atuais as fadigas são muitas, os cansaços são tantos, e talvez Deus já fez promessa para você e você pensa dessa maneira: mas como que eu vou fazer isso para o Senhor? Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu preciso ganhar o sustento para minha família, eu tenho tantos filhos e eu preciso estudar todos eles, porque hoje em dia, se não estudar, não tem como sobreviver. Mas Deus, irmãos, ele é o dono da obra. Da maneira que Deus tiver que agir na sua vida, a palavra do Senhor diz: agindo Deus, quem impedirá? Por isso, confie no Senhor, deposite nele a sua confiança, e ele vai fazer a obra na sua vida. E a palavra do Senhor diz que Gideão, ouvindo a voz de Deus, ainda fez prova com o Senhor. Ele disse para Deus que iria naquela noite colocar ali do lado de fora da casa um velo de lã, e que se Deus verdadeiramente estava falando com ele, era para que de manhã aquele velo estivesse molhado e toda a terra em volta estivesse seca. E no outro dia, qual foi a surpresa de Gideão? Aquele velo estava molhado, ele pôde tirar a água dele e toda a terra em volta estava seca. Pode fazer prova com Deus. Deus dá esse direito para você de fazer prova com ele. Somente não duvide daquilo que o Senhor tem falado com você. Mas prova você pode fazer, e Deus vai confirmar aquilo que ele já tem falado, já tem usado vasos, e você pensa assim: ah, mas eu não acredito nisso. Isso é porque esse irmão me conhece, é porque o pastor sabe da minha vida, da minha situação. Faça prova com Deus, faça prova, e ele vai confirmar na sua vida aquilo que ele tem te chamado. E Gideão, ainda não satisfeito com isso, ele disse para Deus no dia seguinte: Senhor, hoje eu vou fazer diferente, vou colocar o velo, e eu quero que o velo esteja seco e toda a terra em volta esteja molhada. E mais uma vez, Deus provou para Gideão que ele estava com ele, que ele mesmo era quem estava falando com ele e estava enviando ele para fazer aquela grande obra. E a palavra do Senhor diz para nós que Deus deu toda a estratégia para Gideão, irmãos. O importante de servir a esse Deus qual nós servimos é que ele tem boca e ele fala. É que as suas mãos estão estendidas, não estão encolhidas, não. O seu Deus, ele fala. O meu Deus, ele fala, irmãos. Ele continua falando no meio da sua igreja. Aqui no final desta carta, de todas as cartas, o Senhor fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, ele continua falando conosco. E Gideão, ele fez tudo o que Deus disse para ele. Gideão pensava na sua mente, no seu pensamento, que ele ia ter que pegar a espada e ia ter que guerrear contra os inimigos. A palavra do Senhor diz que nada disso aconteceu, que Gideão pensou que aqueles homens que estavam com ele, aqueles 32 mil, eram muito poucos ainda. Porém, Deus foi tirando, Deus foi separando. E daqueles 32 mil sobraram somente 300. Eu creio que naquele momento o Gideão pensou dessa maneira: nós vamos ser mortos num piscar de olhos. Vai gastar segundos para esses inimigos destruir todos nós. Mas Deus, irmãos, ele age diferente. Ele age totalmente ao contrário da lógica. Deus, ele trabalha na nossa vida. É de uma forma sobrenatural.
sobrenatural. Irmãos, se qualquer um dos irmãos for fazer alguma coisa para você, ele vai fazer de uma forma natural, de uma forma normal, de uma forma que ele tenha condições de fazer com as suas limitações. Deus não tem limitações para ele. Deus age de uma forma sobrenatural, que o homem não entende, que o homem não espera. Muito mais do que aquilo que você acredita que Deus pode fazer, ele vai fazer por você. Em Jeremias 33:3, o Senhor fala para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque, irmãos, o nosso entendimento não chega, não alcança o tamanho do poder de Deus. Nós vemos o agir do Senhor dia a dia, passo a passo na nossa vida. E muitas vezes nós achamos que aquilo já é tudo, que Deus já fez na nossa vida, através de nós e por nós, tudo que era para fazer. Mas Deus fala para você nessa noite: isso é só o começo. Viu, minha irmã? Isso é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Ele está apenas iniciando e você acha que Ele já encerrou. Mas você continua buscando ao Senhor e confiando nele, que Ele está só iniciando. A porta está aberta e você só está olhando por uma fresta dela. Você chegou perto da porta e está vendo só pelo aquele cantinho assim. Quando a porta estiver toda aberta e você entrar por ela e você começar a caminhar, você vai ver, você vai contemplar o tamanho do poder do Deus que você serve. Aleluia! Porém o Senhor, Ele diz também: se creres, verás a glória de Deus. Para nós vermos, irmãos, a glória, é preciso nós crermos. É preciso nós ver de olhos fechados, não é com os olhos abertos não. A glória de Deus nós contemplamos de olhos fechados. A glória de Deus nós contemplamos muitas vezes quando estamos sozinhos, quando não tem ninguém perto de nós para poder chamar nossa atenção, distrair nossa atenção da presença do Senhor. Busque ao Senhor e você vai contemplar a glória dele. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que grande foi a derrota dos midianitas e maior foi a vitória do povo de Deus, daqueles 300 homens, porque eles não tiveram que usar a espada, não tiveram nem sequer que entrar dentro do arraial do inimigo, porque o próprio Deus confundiu ali com todo aquele barulho de cântaro, de buzina, e os inimigos se assustaram, e eles mesmos se autodestruíram, eles mesmos se mataram uns aos outros, e Deus deu a vitória para Gideão. E mais uma vez, o nome do Deus de Israel foi glorificado ali naquele lugar. Irmãos, é Deus na nossa vida, é Deus na sua vida. Confie no Senhor e você vai contemplar a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Eu estava meditando também na vida de uma mulher, que se a gente fosse olhar para a situação da vida dela, ela não teria condições de ajudar ninguém. Ela não teria, a sua situação seria para ficar em casa somente esperando que alguém fosse ajudá-la. Essa mulher é Dorcas. Em Atos capítulo 9, o versículo 36, diz a palavra do Senhor acerca dessa mulher. Diz que ela era uma mulher cheia de boas obras. E aquela mulher, sendo uma mulher viúva, sendo ela ali, quem sabe sozinha, nós vamos ver, irmãos, que a situação dela era para somente esperar ser ajudada. Era para ficar de braços cruzados, conformada, esperando que alguém viesse lhe oferecer ajuda. Mas aquela mulher, ao contrário, a palavra do Senhor diz que ela ajudava, que ela fazia obra. Eu creio que ela ia lá onde tinha um enfermo, ela orava. Ela fazia roupas, fazia túnicas para as viúvas. Eu creio que ela ajudava os órfãos. E a palavra do Senhor diz que quando aquela mulher ficou doente, quando ela veio até mesmo a falecer, todos ali sentiram uma grande tristeza, ficaram muito ali sofridos por causa da morte daquela mulher. Logo chamaram Pedro, e Pedro chegando ali, vendo a situação, o sofrimento daquelas mulheres, daquelas viúvas, daquelas pessoas ali por causa da morte de Dorcas, ele entrou ali e trouxe ela viva.
Então, irmãos, nós temos que ver qual é a nossa situação diante da obra do Senhor. Porque muitas vezes nós podemos oferecer muito mais do que nós temos oferecido. Muitas vezes nós temos condições de dar muito mais do que receber. Não vamos olhar para as nossas fraquezas, mas vamos olhar para a força e para o poder de Deus. Às vezes você pensa que não tem tempo, que não dá para fazer, mas sempre Deus vai colocar diante de você alguma obra para você fazer para Ele. Porque Deus não chamou ninguém, irmãos, para ficar somente sentado aí na cadeira. Deus não chamou ninguém e não deu para ele nenhum talento, nenhum dom. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, o Senhor tem entregue talentos nas suas mãos. Não enterre o talento que o Senhor deu para você. Às vezes você acha que aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, se você não fizer, não vai ter nem importância. Às vezes você pode pensar dessa maneira: ah não, mas isso aqui, se eu não fizer, ninguém nem vai observar. Isso aqui para Deus nem tem valor. Irmãos, tudo que é feito com amor, tudo que é feito para a obra do Senhor, tudo que é feito para o bem-estar do nosso próximo, está registrado diante do trono de Deus. Está lá registrado. Seja uma visita que você faça, seja uma madrugada que você dobra os joelhos e ora por uma pessoa lá na sua casa, o pastor da igreja não está vendo, as irmãs não estão vendo, mas a palavra do Senhor diz que os olhos de Deus estão como chama de fogo, e Jesus fez uma promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias. Então não tem nenhum dia na sua vida, nenhuma hora, nenhum momento que Deus não esteja contemplando aquilo que você está fazendo. Então se dedique à obra do Senhor, mesmo que você tenha pouca força, porque eu também tenho. Todos nós temos que ter, irmãos, esse pensamento, porque a partir do momento que nós acharmos que somos fortes, independentes, o Espírito Santo de Deus vai fazer o que na nossa vida? Se nós achamos que já damos conta, que somos autossuficientes, que já damos conta de andar sozinho, irmão, nunca pense dessa maneira. Nunca pense que você dá conta de andar só. Você tem que depender de Deus. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso a cada dia mais, irmãos, porque os dias estão ficando mais difíceis, as coisas estão mais complicadas a cada dia, e cada dia que passa, nós dependemos mais de Deus. E nós vemos na palavra do Senhor homens, mulheres que passaram por situação difícil, mas não confiaram na força do seu braço. Eu estava meditando hoje na vida de Pedro quando estava na prisão. A palavra do Senhor diz que Tiago já tinha sido morto. Pedro foi preso e ele estava ali esperando para ser levado para ser morto. Mas a palavra do Senhor diz que Pedro estava dormindo. Pedro não podia fazer nada. Pedro não poderia enfrentar aqueles soldados que estavam ali. Além de estar preso, 2 soldados vigiando, 2 na porta, portão de ferro lá adiante. Como que Pedro ia sair de lá? Mas Pedro não estava desesperado. Pedro estava dormindo. Porque Pedro não confiava em sua própria força. Mas ele sabia que o Deus que ele servia estava lá cuidando dele. E Pedro tinha promessa. Pedro tinha promessa de morrer velho. Ele sabia que mesmo que ele estivesse preso lá, encarcerado, ele tinha promessa. Não se esqueça que Deus fez promessa na sua vida. Não se esqueça. Irmãos, quando você passar pela dificuldade, quando você passar pela aflição, lembre-se da promessa. Lembre-se. E isso vai dar força para você atravessar o seu vale e o seu deserto. É isso, irmão, que sustenta o crente de pé. A promessa de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque para nós alcançarmos a nossa promessa, para Deus cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem prometido, primeiro nós temos que passar pela prova. Primeiro nós temos que ser provados, irmãos. Deus não entrega de qualquer maneira as coisas nas mãos dos servos dEle, não. Deus não dá nada de graça. Irmãos, aqui na terra, se nós quisermos conseguir alguma coisa, se você quiser ter um bom emprego, você tem que lutar, você tem que batalhar. Se você quiser que a sua família seja abençoada,
abençoada. Você tem que lutar, trazer seus filhos para a casa do Senhor. Você tem que orar, jejuar, consagrar sua vida em favor deles. E por quê, irmãos? Que para Deus entregar na nossa mão, o ministério tem que ser diferente. Se Deus fez promessa para você, você pode ter certeza que a prova vai vir, mas você pode ter convicção que a vitória será garantida. Por isso, se você está passando por dificuldade, lembre-se da promessa. Que depois desta luta, depois que você for aprovado, você vai ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Aleluia. Se nós fôssemos ficar meditando, irmãos, nós íamos meditar eternamente. Nós íamos ficar sentados aqui, meditando, falando da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é maravilhosa. E sempre Deus, Ele vem falando conosco. Sempre Deus, Ele tem mais para a sua igreja, para o seu povo. Aleluia. Eu estava meditando também, irmãos, na vida de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, tinham sido açoitados. Estavam ali feridos, machucados naquela prisão. Mas em vez de estar murmurando, em vez de estar reclamando, em vez de estar falando contra Deus, a palavra do Senhor diz que eles estavam orando e estavam louvando, estavam adorando a Deus. Tudo isso por quê, irmãos? Porque eles eram fortes, porque eles não sentiam dor, porque eles eram poderosos. Porque eles sabiam que eles eram fracos, sabiam que eram frágeis, mas sabiam que Deus era poderoso e continua sendo, aleluia. E a palavra do Senhor diz que enquanto eles louvavam, sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão, que todas as celas dos presos se abriram, irmãos. É no louvor, é na adoração, é na oração que as cadeias caem, que as muralhas são derrubadas, irmãos. É na oração e no louvor e adoração ao nome do Senhor que você vai vencer esta peleja, que você vai vencer esta batalha que você está enfrentando na sua vida. Aleluia. Não existe super-homem, não existe super-mulher. Existe um Deus todo-poderoso que peleja por nós, irmãos. Josué, quando Deus entregou para ele a responsabilidade do povo de Israel, a liderança naquela caminhada, depois da morte de Moisés, certamente que Josué temeu, porque senão não precisava de Deus ter falado para ele: não temas. Não te espantes, eu serei contigo. Isso, irmãos, é que é a garantia da nossa vitória. Todos nós, como seres humanos, nós tememos muitas vezes, nós temos medo, mas Deus, Ele fala na sua palavra: não temas, eu serei contigo. Ele disse isso para Gideão, ele disse isso para Josué, e ele foi dizendo para todos os seus servos qual ele escolheu: não temas, porque eu serei contigo. Por isso, quando Deus te enviar, quando Deus te mandar ir, não tema. Vai e faz o que Deus está mandando você fazer. Deus, Ele quer levantar na face da terra homens, mulheres valentes, corajosos, destemidos para fazer a obra dele. Porque nós não podemos deixar a obra do Senhor sem ser feita, irmãos. Deus, Ele tem obra para cada um desempenhar. E a palavra do Senhor nos diz, para nós encerrarmos, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, e o versículo 27 a seguir, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito:
aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então é para isso, irmãos, é por isso. Porque Deus, quando escolheu a Gideão e deixou ele só com 300 homens, ele disse que não iria permitir que 32 mil fosse, para que eles não dissessem, foi a força do meu braço, foi a força do nosso braço, foram esses 32 mil homens que venceram a peleja. É para que todo aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A honra e a glória, irmãos, pertence a Ele. É somente dEle. É para Ele toda adoração, toda honra e toda glória. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E a palavra diz que por 3 vezes ele orou e pediu a Deus que tirasse aquele espinho. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. E quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. É para a glória de Deus, irmãos. O que você está passando, a luta, o problema que você está atravessando. Como Jesus disse, quando Lázaro ficou enfermo, e Marta e Maria mandaram chamar Jesus. E Jesus tardou para vir ao encontro delas. Mas ele disse para os seus discípulos, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Não se esqueça, o problema, a sua luta, não é para a sua derrota, não é para que você venha a ficar prostrado, não é para você ficar abatido, não é para você se sentir derrotado, desprezado, ou menor ou mais ruim do que o outro. É para a glória de Deus, porque no dia que você vencer, no dia em que você atravessar o mar que está diante de você, você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. E quando você estiver lá do outro lado, não se esqueça que a honra e a glória são para Deus. Eu sei que tem muitos vasos aqui que o Senhor já tem levantado, e tem muitos outros ainda que Ele quer levantar. Por isso nesta noite você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte, e eu não nego o seu nome. Irmãos, negar o nome do Senhor não é só como Pedro disse para aquela mulher, repetiu por 3 vezes que não estava com Jesus. Mas negar a Cristo muitas vezes é quando nós negamos de fazer algo na obra do Senhor. Negar a fé, negar a Cristo, é quando o pastor quer colocar nas suas mãos uma responsabilidade e você não aceita. E você diz, pastor, eu não dou conta. Irmão, você pode até não dar conta, mas é Deus quem vai te capacitar. Ele diz, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Irmãos, no tempo ali do Antigo Testamento, o profeta ficava horas e horas na beira do rio com a boca aberta, esperando que o Espírito viesse para colocar na boca dele as palavras que Deus queria falar para o povo. E hoje o Espírito Santo está aqui. Ele pode usar você agora mesmo nesse momento. O que Deus quer é somente que você abra a sua boca para adorar o nome dele. O que Deus pede de nós, irmãos, é somente a adoração, porque a palavra do Senhor diz que Ele está em procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por isso adore a Ele nesta noite. Se coloque de pé e exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Deus de Israel. Abra sua boca para adorar a Ele. E diga para Ele nesta noite, Senhor, eu sei que as minhas forças são poucas, mas eu sei que o Senhor tem todo o poder. Eu sei, Jesus, que eu sou limitado, mas agindo o Senhor quem impedirá. Oh Deus poderoso, fale com Ele nesta noite. Fale com Deus nesta noite. O que é que você precisa? O que é que tem te incomodado? O que é que tem te feito acreditar que você não pode? Fale como o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! E Ele está aqui nesta noite para te fortalecer. Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Ele está aqui nesta noite para te renovar, para derramar
o seu poder sobre a sua vida, para te revestir de poder e de unção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E se nesta noite você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, você tem a liberdade. Você pode caminhar para clamar a Deus. Venha aqui pertinho do altar do Senhor. Fale para Deus qual é a sua necessidade. Converse com o Papai do céu. Aquilo que Ele tem confiado para você, Ele vai te capacitar. Ele vai nesta noite te dar força para você executar, para você desempenhar a obra que Ele tem confiado para você. Aqui nesta noite tem mulheres corajosas, valentes, que talvez já passaram por tantas dificuldades, que já enfrentaram tantos vendavais, que já enfrentaram tantas adversidades, mas não negaram ao Senhor e tem permanecido fiel, e tem permanecido inabalável, com uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor, adora a Ele nessa noite, glorifique, exalte, adore, diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, do teu poder nessa noite sobre a vida do teu servo. Abençoa, meu Deus, a tua filha. Jesus querido, desempenhado, meu Pai, para o acontecimento deste congresso, deste trabalho maravilhoso, Senhor. Que essas mulheres que têm derramado